Quais são os países que têm mais homens e quais são os países que têm mais mulheres no planeta? Então, se você estiver solteiro procurando aí um relacionamento e não está encontrando, tá aí as dicas onde você pode encontrar mais mulheres, onde você pode encontrar mais homens. Aqui do Banheiro de Conhecimento, a dica, né? Não caiu bem. Quem mandou essa sugestão de tema foi o Renzo, lá do Recife, Pernambuco. Vamos então descobrir quais são os países que têm mais homens e quais são os países que têm mais mulheres. Lembrando que nós precisamos aqui dar duas referências. Nós primeiramente vamos falar da questão de números, quais são os países, quer dizer, qual é o país que tem a maior quantidade de mulheres, quais são os países que têm o maior percentual de mulheres. Porque, claro, existe muita diferença na questão de quantidade de números e percentual. Vamos entender. Com base na quantidade, ou seja, em números, o país que tem a maior quantidade de mulheres do planeta é a China. Claro, é um dos países mais populosos. Hoje é o segundo país mais populosos do mundo, né? Perdendo para a Índia. A Índia acho que passou a China já. Só a China tem cerca de 662 milhões de mulheres. Rapaz do céu. Mais de meio bilhão. 662 milhões de mulheres. Só na China. Ou seja, é o país que tem a maior quantidade de mulheres do mundo. Quer dizer, nenhum país tem essa quantidade aí, né? Agora vamos falar em questão de percentual. Em percentual, podemos dizer que em primeiro lugar quem tem o maior percentual de mulheres na população do mundo é a Letônia. Pois é, a Letônia tem cerca de 54,5% da população sendo feminina, sendo mulheres. Em segundo lugar temos a Lituânia. Pois é, a Lituânia, inclusive, é pequena diferença da Letônia, porque ela tem cerca de 54,6% de sua população feminina. Em terceiro lugar, a Ucrânia. Pois é, a Ucrânia vem aí com 53,7% de toda a sua população, sendo elas mulheres. Tá, e agora os homens. Quais são os países que têm a maior quantidade de homens do mundo? Em segundo lugar, nós estamos falando dos Emirados Árabes Unidos. Pois é, lá tem uma população masculina de cerca de 69%. Rapaz, aí é difícil achar mulher, então quase 70% da população lá é homem, os Emirados Árabes Unidos. Agora, em primeiro lugar, em questão de proporção, como o país que tem a maior população masculina, é o número assustador, viu? É o Catar. Pois é, onde teve a Copa agora recentemente. Lá a população masculina passa a casa dos 72,5%. Ou seja, 72% e meio de todo o Catar é homem. Ah, mas por que tem tanto homem assim no Catar? Isso acontece devido à grande quantidade de trabalhadores masculinos que vêm de outros países, de outras cidades, de tudo que é canto. Porque a oportunidade de trabalho braçal no Catar é muito grande, porque a cidade está em desenvolvimento. Então muita gente acaba migrando para lá na oportunidade, quer dizer, na esperança de conseguir assim um trabalho. Então, por conta dessa quantidade gigantesca de trabalhadores em Catar, que a população passa aí da casa dos 72,5%. Porque quando uma pessoa morre, ela sempre é colocada no caixão de barriga para cima, né, com a cabeça voltada para cima e com os dedos encruzilhados acima do peito. Por que sempre fazem assim? Essa é uma pergunta enviada pelo Vitorino Joalisson. Vamos então entender a razão disso. Essa é uma prática que existe há muitos anos, adotada tanto por costumes práticos como também costumes culturais. Vamos entender isso melhor. Quando o corpo está deitado de lado ou mesmo de bruço, isso gera uma certa instabilidade. Ele pode acabar rolando ou mesmo se mexendo por conta de algum movimento, seja no transporte do caixão, por exemplo, ou se alguém simplesmente esbarrar nele. Deitar o corpo de costas, com a barriga para cima, gera mais estabilidade e também dá uma aparência mais natural e mais pacífica sobre a questão do corpo. Então, preparar o corpo em uma cerimônia fúnebre ou mesmo num velório nessa posição é muito mais fácil, até mesmo pela questão de arrumar a roupa na pessoa, no corpo que está em exposição ali no velório. Então, de forma também cultural, essa posição transmite mais respeito e também mais dignidade ao falecido. E agora, sobre entrelaçar os dedos, isso pode criar uma imagem de serenidade, ou até mesmo uma imagem de que aquele corpo está agora em um estado de repouso. Passa isso de verdade, né? A pessoa está em repouso, está numa situação de conforto. Então, em muitas culturas do mundo inteiro, essa posição de barriga para cima, com os dedos entrelaçados, passa um aspecto de paz, serenidade para as pessoas que estão próximas vendo o corpo, porque denota que o corpo
corpo não está em um estado de sofrimento. Agora, uma coisa que é interessante, que mesmo após a pessoa ter morrido, de um aspecto natural pode haver algum espasmo, pode ocorrer um espasmo, ou talvez uma rigidez no corpo. Então, entrelaçar os dedos pode manter assim as mãos em uma posição mais digna, porque com esse espasmo, se os braços ou as mãos estivessem soltas, poderiam causar ali um certo gesto que poderia causar desconforto aos presentes na cerimônia fúnebre ou no velório. Então, entrelaçando meio que prende a mão para que ela não se mexa, mesmo se houver alguns espasmos, que, como eu disse, é natural e às vezes acontece. Então, por conta da questão da praticidade, da cultura, que os corpos são colocados sempre de barriga para cima com os dedos entrelaçados. Essa pergunta eu achei bem interessante. Porque se nós comermos muito coco, sabe o coco, que tem água de coco? Se nós comermos muito daquela polpa do coco, nós ficamos com diarreia. Só que se nós tomarmos água de coco, nós melhoramos da diarreia. Por que isso acontece? Por que a polpa do coco causa diarreia e a água não? A água faz com que você melhore. É uma boa pergunta enviada pelo Alexandre Souza. O fato é que a polpa do coco é rica em fibras, enquanto a água de coco é rica em eletrólitos. Vamos entender. A diarreia é causada por uma espécie de inflamação do intestino, o que acaba provocando a liberação de água e de eletrólitos do nosso corpo. Os eletrólitos são minerais importantes que ajudam a regular a função celular e muscular do nosso corpo. Quando os eletrólitos são perdidos, podem causar sintomas como fraqueza, tontura e até mesmo câimbras musculares. Agora, por outro lado, a polpa do coco é rica em fibras. E as fibras são compostos que não são digeridos pelo nosso corpo. E as fibras podem ajudar a regular, assim, trânsito intestinal. Só que, além de ajudar, se você consumir as fibras em excesso, pode causar diarreia. Isso ocorre porque as fibras podem aumentar o volume das fezes e estimular o movimento intestinal. E como eu disse, por outro lado, a água de coco é rica em eletrólitos, o que também inclui potássio, sódio e até mesmo cálcio. Esses eletrólitos são essenciais para a reposição dos fluidos perdidos durante a diarreia. Claro, além disso, a água de coco é uma excelente fonte de hidratação. Você se torna mais hidratado quando você bebe água de coco. Então, a água de coco é altamente recomendada para pessoas que estão com diarreia. Agora, olha que interessante. Se você come coco demais, você está, assim, consumindo mais fibras. E fibras em excesso causam a diarreia. E a água de coco, do mesmo coco, é rica em eletrólitos, que vai ajudar você a melhorar da diarreia. Então, na mesma fruta, uma parte dela pode fazer mal para você em excesso e a outra pode fazer bem. Porém, lembrando que se você tomar muita água de coco, também pode causar um desconforto intestinal. Agora, alguns cocos também pode conter uma bactéria presente ali, o que vai causar você também diarreia. Então, antes de você consumir o coco, observe se ele está fresco ou se ele tem uma boa procedência. Olha só essa pergunta. Quando nós damos um peido, logo de início se exala o cheiro, mas depois o cheiro some. A pergunta é, para onde vai o cheiro? Por que ele some? Enviado pelo Renato Filho, lá de Jandaíra, Bahia. Vamos então descobrir para onde que vai o cheiro de um pum fedido. A grande verdade é que o cheiro, ou seja, o odor do gás emitido por nosso intestino, ele simplesmente vai para o ar. Eles se misturam com as outras moléculas de ar presentes em nosso ambiente. As moléculas de cheiro, elas são bem pequenas e bem leves, ou seja, elas são facilmente transportadas pelo ar. Outra coisa que é interessante é que os cheiros dos gases podem ser absorvidos por superfícies, seja ela sua roupa, uma cortina da sua casa, cobertor da sua cama ou mesmo a parede de qualquer cômodo da sua casa. Os cheiros são absorvidos por essas superfícies. Eles vão permanecer lá por um período de tempo, até que depois de um tempo o ar começa a dissipar, começa a diluir ele. Ele vai ficando cada vez menor, até que ele desaparece. Como nós sabemos, o cheiro, quer dizer, o mau cheiro provocado por nossos gases é causado pela presença de compostos de enxofre, como por exemplo o gás sulfídrico. Esses compostos são liberados por bactérias que estão presentes em nosso intestino. As bactérias fermentam assim os alimentos que nós comemos e esse processo acaba liberando gases. Agora, uma coisa que é bem interessante é que se você estiver em um ambiente que não está muito bem ventilado, não tem muita circulação de ar, por exemplo, debaixo de uma coberta, sei lá, nossa, é nojento, ou num quarto fechado, o cheiro do seu pum não vai ser dissipado tão rapidamente pelos ares.
Nesse caso, acontece o mesmo quando você coloca um perfume em você, um perfume forte. Quando você passa um perfume forte, depois de alguns minutos você não consegue mais sentir o cheiro. Mas as pessoas que chegam ao seu redor conseguem sentir. O que aconteceu aí? Simplesmente o seu olfato, ou seja, o seu sistema olfativo começa a ignorar o odor. Então isso acontece também mesmo com puns fedidos. Quando você solta um pum fedidão, o seu olfato vai sentir ele por alguns segundos. Depois vai ignorar. E aí você não consegue mais sentir o cheiro. Por isso que tem gente que chega no ambiente, que você acabou de soltar um pum, você já não está sentindo o cheiro de mais nada, e a pessoa que chega fala: misericórdia, mataram um rato aqui? É porque o seu sistema olfativo simplesmente ignorou o cheiro por completo. Só quem tá chegando no ambiente consegue sentir o cheiro. Interessante isso. Muito bom.